Você já se perguntou, e se tudo isso já estivesse escrito há séculos, e se a morte de um papa não fosse apenas o fim de um pontificado, mas o último sinal antes do início de algo muito maior e muito mais sombrio? Prepare-se, porque hoje você vai ouvir sobre uma antiga profecia que atravessou o tempo, foi esquecida, desacreditada, redescoberta e que talvez acabe de se cumprir. O Papa Francisco seria o último Papa que precede o Apocalipse. Se você gosta de temas profundos, mistérios antigos e quer entender por que tantas pessoas estão, Roma despertou silenciosa naquele domingo. Não havia sinos, nem orações ao amanhecer. No interior das muralhas do Vaticano, a notícia havia se espalhado como um sussurro sombrio. O Papa Francisco estava morto. O corpo foi encontrado em seus aposentos às 4h13 da manhã, sentado em sua poltrona de leitura, com os olhos ainda abertos e fixos na parede onde pendia uma cruz de madeira simples. Sobre sua mesa, um livro caído no chão, Imitatio Christi. Um detalhe, porém, inquietava os poucos que tiveram acesso à cena. 3 manchas circulares de sangue no peito do pontífice, como marcas de dedos, dispostas em forma de tridente invertido. A notícia oficial anunciada à imprensa foi breve: falecimento por causas naturais durante o sono. Mas os que estavam mais próximos sabiam que o corpo não estava na cama. E não havia sinais de sofrimento. Apenas aquela estranha serenidade fúnebre e as marcas. O cardeal Silvano Conte, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, foi um dos primeiros a ver o corpo. Há coisas que não podem ser ditas, declarou aos jornalistas com um olhar perdido. O que ele não disse é que ao lado da poltrona do Papa havia um envelope lacrado com o selo papal negro, um símbolo usado apenas uma vez na história, durante a fuga de Clemente VII em 1527, quando Roma foi saqueada. Enquanto o mundo entrava em luto, os subterrâneos do Vaticano se agitavam. Um conselho de cardeais se reuniu às pressas nas catacumbas da Basílica de São Pedro. Não havia missa, nem homenagem pública, apenas protocolos sendo revistos, documentos sendo selados, ordens sendo entregues a portas fechadas. Entre os presentes, poucos sabiam que aquele não era apenas o fim de um papado, era o fim da linha profética. Desde o século XII, a Igreja convivia com uma sombra, a profecia de São Malaquias. Segundo ela, haveria apenas 112 papas após o pontificado de Celestino II. Francisco era o último da lista, identificado como Petrus Romanus, o Pedro Romano, o pastor final que guiaria o rebanho durante uma grande tribulação. Após, ele, segundo o manuscrito original, viria o fim da Igreja, o juízo de Roma, o colapso da fé. Nos dias seguintes, surgiram relatos inquietantes. Um guarda suíço revelou, sob anonimato, que naquela madrugada ouviu cantos em latim vindos da capela, privada do Papa. Quando se aproximou, a porta estava entreaberta, mas a luz havia cessado repentinamente. Outro membro da Gendarmeria Vaticana relatou que todas as câmeras do corredor leste falharam exatamente entre 4h10 e 4h15, a mesma janela de tempo em que o Papa teria morrido. Na Praça de São Pedro, fiéis se ajoelhavam, choravam, rezavam. Mas dentro dos muros sagrados, a atmosfera era de contenção. Algo estava sendo ocultado. No Instituto Bíblico Pontifício, um antigo professor de escatologia foi convocado às pressas. Padre Giulio Salazar, jesuíta, especializado em textos proféticos esquecidos, foi levado a uma sala selada na Torre dos Arquivos. Lá reencontrou um documento que havia estudado secretamente décadas antes, Liber Vaticinia Finalis, uma coletânea de visões atribuídas a monges beneditinos exilados durante o papado de João 2012. Entre elas, uma descrevia a morte de um pastor cansado, com o rosto de homem e olhos de cordeiro, cujo sangue abriria o caminho para o trono oculto. Enquanto isso, o mundo começava a especular. Teóricos da conspiração, ocultistas e estudiosos de profecias antigas invadiam a internet com vídeos e artigos. Uns diziam que o Papa havia sido assassinado por forças internas da Igreja. Outros afirmavam que seu corpo tinha sido levado a um ritual silencioso
para fechar um ciclo espiritual. A verdade é que nada mais seria como antes. 48 horas após sua morte, um grupo seleto de cardeais foi convocado para uma reunião secreta sob a liderança do decano do Colégio Cardinalício. A pauta: o futuro da Igreja, e mais especificamente, como lidar com o documento 777, um escrito classificado que só poderia ser aberto com a morte do último Papa da profecia de Malaquias. Ao romper o lacre do documento, uma única frase estava escrita em latim: E cum cediderit pastor aperietur janua nigra. E quando cair o pastor, abrir-se-á a porta negra. O nome de São Malaquias ecoava como um presságio esquecido nos corredores silenciosos do Vaticano. Para a maioria dos católicos, ele era apenas mais um santo irlandês do século XII. Mas para os que conheciam os meandros ocultos da Igreja, Malaquias era o arauto de um fim velado, um vidente que deixara para trás um legado perigoso: a profecia dos papas. Redigida durante uma visita a Roma em 1139, a profecia foi entregue ao Papa Inocêncio II e depois escondida nos arquivos secretos do Vaticano. Ela só veio à tona séculos mais tarde, em 1595, publicada por Arnold de Wyon, um monge beneditino. Desde então, ela provocava debates, temor e censura. Segundo o manuscrito, Malaquias teve uma visão detalhada de todos os papas que sucederiam Celestino II, descrevendo cada um com breves lemas em latim. A precisão assombrosa desses lemas fez com que muitos acreditassem tratar-se de uma verdadeira revelação divina, especialmente porque os últimos nomes coincidiram com eventos marcantes, escândalos e transformações na Igreja. O último lema era o mais enigmático: In persecutione extrema SRE sedebit Petrus Romanus. Na extrema perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. E depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. Na manhã seguinte, a morte de Francisco, esse trecho foi lido em voz baixa dentro da Biblioteca Apostólica, onde um grupo seleto de teólogos, bispos e historiadores fora reunido sob estrito sigilo. Entre eles estava novamente o jesuíta Júlio Salazar, agora visivelmente perturbado. Ele havia estudado a profecia durante anos, mas nunca imaginou que viveria o cumprimento da última linha. Não se trata apenas da morte de um papa, disse ele, encarando o grupo com olhos firmes. Estamos diante do desfecho de uma linhagem espiritual. Se Malaquias estava certo, não haverá outro papa legítimo depois deste. Um murmúrio percorreu a sala. O arcebispo de Viena, um homem cético e racional, levantou-se. Profecias são metáforas. Não podemos permitir que antigas superstições determinem o futuro da Igreja. E se não forem metáforas? Rebateu Salazar. E se a profecia for um aviso real, e ignorá-la for exatamente o erro que nos levará à destruição? Enquanto os teólogos discutiam em outro setor do Vaticano, documentos restritos começaram a ser reavaliados. O chamado Documento 777, aberto após a morte de Francisco, não era um tratado teológico, mas um mapa simbólico. Um pergaminho ilustrado com um portal negro, cercado por inscrições em hebraico, latim e grego antigo. No centro, o símbolo da ordem jesuíta entrelaçado com uma chave e uma cruz invertida. A interpretação foi imediata para alguns. Tratava-se da Janua Nigra, a Porta Negra, mencionada na frase que acompanhava o documento. Muitos acreditavam que se referia a um local físico, uma entrada secreta nas catacumbas vaticanas, onde antigos rituais de selamento espiritual foram conduzidos durante a Idade Média. Outros, mais esotéricos, afirmavam que a Porta Negra era um arquétipo, a abertura para um ciclo de corrupção dentro da fé, que culminaria com a ascensão do Papa Negro, não apenas um líder herege, mas uma entidade simbólica, talvez literal, que dominaria a cátedra de Pedro e traria o caos espiritual ao mundo. Enquanto essas questões emergiam em segredo do lado de fora, o mundo começava a especular. Canais alternativos e ocultistas na internet apontavam estranhas coincidências.
eclipses solares alinhados com a morte papal, terremotos registrados na região de Assis horas após o falecimento e uma imagem divulgada por engano por um fotógrafo local. O vulto de uma figura encapuzada deixando os jardins vaticanos minutos antes do horário estimado da morte. Na noite do segundo dia de luto, Salazar recebeu um envelope anônimo deslizado por baixo da porta de seu quarto. No interior, havia apenas uma foto antiga e uma frase: "O verdadeiro Pedro Romano nunca foi eleito." A fotografia mostrava um jovem sacerdote com traços familiares, muito parecidos com os de Francisco, mas mais jovens, talvez da década de 1970, parado diante de uma capela em ruínas no sul da Itália. Atrás dele, uma inscrição quase ilegível: "Ex porta inferi non praevalebunt", e as portas do inferno não prevalecerão. Salazar passou horas olhando para a imagem. Algo em seus instintos lhe dizia que aquele homem desconhecido, não, era apenas um detalhe perdido na história. Talvez ali estivesse a chave para entender quem seria o verdadeiro Pedro Romano, ou seu oposto. Na manhã seguinte, ele partiu em silêncio para a região da Calábria. Levava apenas um crucifixo antigo, seu diário e um fragmento das visões de Malaquias. O destino? Um mosteiro abandonado conhecido por abrigar monges silenciados, onde a ordem havia escondido por séculos tudo o que não podia ser apagado. O caminho estava aberto, e a profecia, mais viva do que nunca. O carro de Salazar avançava pelas estradas sinuosas da Calábria, entre colinas cobertas de neblina e aldeias esquecidas pelo tempo. A cada curva, ele sentia que deixava para trás mais do que apenas a cidade, eterna. Parecia que se afastava do próprio mundo conhecido. O destino era um mosteiro isolado no alto de uma colina árida, registrado apenas em documentos esotéricos e nos diários de monges desaparecidos. Sanctum Silens. Construído no século XIII, o mosteiro fora sede de uma ordem pouco conhecida, ligada aos primeiros jesuítas e a chamada Custódia do Véu Negro, uma seita interna do Vaticano encarregada de proteger ou esconder artefatos e documentos que ameaçavam a doutrina oficial. Entre eles, dizia-se que repousava a própria Jânua, Nigra, a Porta Negra. Ao chegar, Salazar encontrou os portões de ferro enferrujados e entreabertos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento batendo contra as janelas partidas. O interior do mosteiro cheirava a pedra úmida e manuscritos antigos. O chão estava coberto por folhas secas, e as paredes, marcadas por símbolos esculpidos em latim arcaico e grego bizantino. Nenhum monge, nenhum guardião, apenas vestígios de presença. Velas consumidas, livros abertos, restos de refeições secas. No centro do claustro havia uma escada de pedra que descia até as criptas. Ali, Salazar desceu com uma lanterna e uma cruz apertada entre os dedos. O frio aumentava à medida que se aprofundava. As paredes agora exibiam gravuras mais intensas, figuras encapuzadas em círculo, um trono vazio e, sempre ao fundo, um arco negro cercado por olhos. Após quase uma hora explorando os corredores subterrâneos, ele encontrou o que buscava: uma porta antiga, selada com correntes e 3 crucifixos invertidos. Era feita de ferro escurecido e trazia uma inscrição entalhada com precisão: Clavis obscura, qui intrat, nemo revertitur. A chave obscura, quem entra, não retorna. Ao tocar a porta, Salazar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era uma metáfora. Havia ali uma presença real, adormecida ou esperando. Ele então abriu seu diário e consultou as anotações criptografadas que herdara de seu mentor, o falecido padre Reinaldo, um especialista em simbologia apócrifa. O texto dizia: "A Jânua não é apenas passagem, mas consciência. Protege, corrompe e escolhe. Um dia ela será aberta por aquele que carrega o nome de Pedro, mas cuja alma pertence à noite." Salazar voltou os olhos para a cruz que trazia no pescoço. Aquela cruz, simples à primeira vista, era feita com um fragmento de madeira resgatado de uma antiga igreja demolida em Jerusalém, segundo se dizia, construída sobre o local onde Judas teria se enforcado. Seu mentor sempre dissera que ela,
Abria coisas que não deveriam ser abertas. Mas Salazar sabia. Ele estava ali por um motivo. Respirou fundo, recitou uma oração em latim e encostou a cruz na fechadura da porta. Um estalo ecoou nas profundezas. As correntes começaram a vibrar sozinhas, até se romperem em um estrondo surdo. A porta negra se entreabriu. Do outro lado, um corredor estreito, revestido por espelhos antigos. Um deles, ao centro, refletia algo estranho. Salazar não via seu próprio rosto, mas o de outro homem. Mais velho, com vestes papais negras e olhos completamente escuros. Ele recuou, mas o reflexo sorriu. Um sussurro preencheu a cripta. Tu espectros e super hanc ruinam a edificabo tenebras meias. Tu és Pedro, e sobre esta ruína edificarei minhas trevas. A voz parecia vir de todas as direções. Salazar caiu de joelhos. Lágrimas escorriam de seus olhos. Não era medo, era um peso antigo, como se estivesse presenciando um destino há muito selado. A presença da Porta Negra não era apenas física, era psíquica, viva, uma entidade em si. De repente, ele viu uma visão. O trono de Pedro coberto por sombras, cardeais ajoelhando-se diante de um papa de vestes negras e multidões clamando por salvação enquanto Roma queimava sob um céu vermelho. No centro de tudo, a figura com seu rosto, envelhecido, distorcido, coroado, empunhando um báculo feito de ossos. Salazar gritou. A porta se fechou violentamente atrás dele, como se o expulsasse. Ele acordou horas depois no chão da cripta, com sangue escorrendo do nariz e a cruz partida ao meio. O corredor de espelhos havia desaparecido. Tudo estava novamente em silêncio. Caminhou cambaleante até a superfície. O céu da manhã era opaco, como coberto por cinzas. Ao sair do mosteiro, encontrou uma figura o esperando. Um velho monge de olhar sereno que o observava sem dizer uma palavra. A porta está aberta, disse Salazar, a voz quase um sussurro. Sim. E agora nada mais será como antes, respondeu o monge. O verdadeiro Pedro Romano foi revelado, mas ainda não sabe quem é. Com isso, o velho lhe entregou um livro envolto em couro, sem título, com o símbolo da cruz invertida envolvida por uma serpente. Um diário perdido há séculos que pertencia a Inocêncio III. O próximo passo é Roma. Lá você verá a sombra nascer à luz do mundo. De volta a Roma, Salazar caminhava pelas ruas de pedra como um espectro. As imagens do mosteiro ainda o perseguiam. A porta negra, o reflexo profético, a visão apocalíptica. Tudo aquilo pulsava em sua mente como um tambor sombrio, anunciando algo que ainda não podia compreender por completo. Mas uma coisa era certa: ele não estava mais sozinho naquela busca. O diário de Inocêncio III era uma relíquia em si, escrito em uma mistura de latim e aramaico, com códigos e símbolos que remontavam à cabala cristã. Nele, havia relatos sobre um círculo interno de cardeais, os custodes umbrae, os guardiões da sombra, que por séculos manipulavam os bastidores da igreja em nome de uma profecia esquecida, a ascensão do Papa Negro. Esses homens não respondiam ao colégio cardinalício nem ao Santo Padre. Eram parte de uma ordem oculta dentro da Santa Sé, guiada por documentos tão antigos quanto os próprios evangelhos. Suas decisões moldaram guerras, coroações e até mesmo a queda de regimes, tudo em preparação para o momento final, a abertura da Janua Nigra e o surgimento do último pontífice. Enquanto Salazar decifrava essas verdades, o Vaticano estava em convulsão. O Papa Francisco havia desaparecido misteriosamente 3 dias antes. Oficialmente, dizia-se que estava em um retiro espiritual, mas os corredores do Palácio Apostólico ecoavam boatos de uma doença súbita, ou até de possessão. Nenhuma imagem havia sido divulgada, nenhum pronunciamento fora feito. Um silêncio sepulcral envolvia a Santa Sé Salazar, com a ajuda de uma freira que confiava nele. Irmã Agnès, uma estudiosa dos evangelhos apócrifos e crítica silenciosa do poder clerical, conseguiu acesso aos arquivos secretos da Biblioteca Vaticana. Lá, entre códices escondidos em compartimentos blindados, encontrou menção a um objeto chamado Speculum Tenebris, o Espelho das Trevas. Criado durante o Concílio de Trento,
O espelho era capaz de revelar a alma por trás do desinduzi, véu da carne. Segundo os textos, fora usado uma única vez, pelo cardeal Benedetti em 1649. O que ele viu levou-o à loucura e à morte por autoflagelação dias depois. O artefato estava desaparecido há séculos, mas Agnès sugeriu que o último registro apontava para as catacumbas de São Sebastião. Um labirinto que só os iniciados sabiam atravessar por completo. Naquela noite, os dois se aventuraram pelo subsolo romano, descendo por corredores estreitos, onde ossos de mártires e hereges repousavam lado a lado. A atmosfera era densa, o ar pesado de umidade e silêncio. No fundo de uma câmara esquecida, selada por séculos, encontraram um altar coberto por panos púrpuras e marcas em sangue seco. No centro, envolto em correntes de prata, repousava o espelho. Salazar hesitou. Seu reflexo no vidro parecia normal, mas então uma névoa cobriu a superfície. Quando se dissipou, lá estava ele, novamente, com as vestes negras, o anel do pescador corrompido por símbolos cabalísticos e o mundo em ruínas ao fundo. Mas algo era diferente dessa vez. Ao seu lado estava Agnès de pé, usando um hábito carmesim com olhos negros como carvão. Ela também viu. E caiu de joelhos. Eu também estou marcada, murmurou a voz embargada. Não é apenas você, Salazar. A sombra escolheu mais de um instrumento. Antes que pudessem discutir mais, passos ecoaram pela cripta. Vozes murmuravam em latim, antigo. Eram os custódes Umbrae. Haviam seguido o rastro de Salazar desde o mosteiro. Homens encapuzados, armados com punhais rituais e pergaminhos queimados. Pedro Romano, disse um deles retirando o capuz e revelando o rosto marcado de cicatrizes. Nós o aguardávamos. O sinal foi dado. A porta foi aberta. O espírito da noite habita você agora. Não fuja do que é seu por direito. Salazar sentiu uma dor no peito, como se algo despertasse em seu coração. As visões da porta negra, do espelho e da profecia se fundiam em um só clamor. Ele olhou para Agnès, que sangrava pelo nariz, mas ainda mantinha os olhos fixos nele. Eles querem que você aceite, sussurrou ela. Mas ainda há um caminho diferente. Talvez não de redenção, mas de verdade. Salazar se levantou. Olhou para os guardiões com fúria contida. Se querem um papa negro, vão ter que me enfrentar, porque eu ainda tenho escolhas. Um dos guardiões sorriu. E é exatamente isso que te torna perfeito. Você ainda pensa que pode resistir. As luzes tremeluziram. O espelho brilhou em negro. E então, como em um feitiço antigo, os guardiões desapareceram, como sombras ao amanhecer. Restava o silêncio. Novamente, Salazar e Agnès saíram das catacumbas carregando o espelho envolto em panos. A partir daquele momento, sabiam que estavam marcados e que a cidade eterna já não os protegeria. O próximo passo era buscar o cardeal Martelo, o único, do colégio que talvez soubesse a extensão real do que estava para acontecer. Ele era velho, quase esquecido, mas diziam que em seus anos de juventude enfrentou um culto satânico dentro da própria Cúria. Se alguém sabia como parar a ascensão do Papa Negro, era ele. Mas o tempo corria, e as sombras já marchavam sobre Roma. O Vaticano ainda estava em silêncio. Do lado de fora, Roma fervia sob o peso da inquietação invisível. Rumores varriam os cafés, os conventos e os corredores abafados da Cúria romana. Algo estava profundamente errado. Um vácuo de autoridade pairava no ar. O mundo se perguntava, onde está o Papa? Mas Salazar já sabia a resposta, ou parte dela. A profecia estava se cumprindo. Ele não podia mais negar os sinais. O espelho, a visão, os custódes Umbrae, tudo apontava para um destino terrível. E ainda assim, havia uma centelha de resistência. Talvez a última. O cardeal Martello, Giovanni Martello, era um nome quase esquecido dentro da igreja. Um homem que uma vez prometera revolucionar a fé, mas foi silenciado após denunciar um culto herético infiltrado no Vaticano. Enviado ao mosteiro de San Severino, no alto de uma montanha esquecida nos Apeninos, Martello nunca mais fora visto, em público. Diziam que enlouquecera. Outros acreditavam que escolhera o exílio para não se corromper.
Era para lá que Salazar e irmã Agnès seguiram, com o Speculum Tenebris cuidadosamente embalado. A viagem durou horas, com o carro serpenteando por estradas estreitas entre neblina e penhascos. Quando chegaram ao portão do mosteiro, foram recebidos por um monge silencioso de olhos fundos, que apenas fez um gesto para que entrassem. O mosteiro estava mergulhado em sombras e silêncio. Vultos de monges andavam pelos corredores com velas nas mãos, evitando o contato visual. Era como se aquela ordem tivesse esquecido como falar. Tudo ali parecia suspenso no tempo. Martelo foi encontrado em uma sala de pedra, cercado por livros, mapas astrológicos e fragmentos de códices medievais. Estava magro, curvado, com os dedos manchados de tinta. Mas seus olhos, mesmo opacos, pela idade ainda guardavam o brilho de alguém que conhecia verdades demais. Eu o vi, Salazar, murmurou, antes mesmo que o teólogo falasse qualquer coisa. Em sonhos e visões, aquele que carrega o anel das trevas. Você é o último selo ou o último freio. Salazar engoliu em seco. Preciso entender. Preciso saber se é possível impedir o que está vindo. Martelo indicou um mapa sobre a mesa. Um diagrama antigo, com símbolos babilônicos e runas cristãs misturados. No centro, um círculo marcado com sangue seco. Roma, a Eterna. A profecia de Malaquias foi incompleta. Os nomes, os lemas, tudo aquilo era apenas a superfície. Por trás dos 112 papas profetizados, havia 4 selos maiores. 4 manifestações que precederiam o fim dos tempos. O Papa Negro é o último, mas 3 já ocorreram. E ninguém percebeu. Salazar franziu o senho. Quais foram? Martelo apontou um rosário negro com contas de osso. O primeiro selo foi aberto em 1917, em Fátima. Mas não pela Virgem, como dizem. O que apareceu ali foi uma criatura antiga. O segundo selo foi Auschwitz, onde o mal caminhou entre os homens e foi alimentado com sangue. O terceiro, mais sutil, foi a criação do Vaticano II. Um pacto disfarçado de reforma, onde os custódes Umbrai selaram o espírito da igreja para que não resistisse ao que viria depois. Agnès se aproximou, pálida. E o quarto, Martelo, olhou diretamente para Salazar. O quarto selo é você. Um silêncio cortante caiu sobre o aposento. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Seus pais morreram em circunstâncias misteriosas, não foi? E você sempre teve sonhos que não compreendia. A porta negra, ela está dentro de você. Quando for aberta, quando a decisão for feita, o mundo conhecerá sua verdadeira face. Salazar se virou inquieto. Tudo fazia sentido demais para ser negado. E se eu me recusar? E se eu destruir o espelho? Martelo riu, um som rouco como pedra arranhando pedra. O espelho é apenas um reflexo. Não é ele que dá poder, mas sim você. Destruí-lo não impedirá a profecia. Apenas atrasará o inevitável. A única forma de evitar a ascensão é encontrar o Evangelho Sombrio, o livro escrito por Judas Iscariotes e escondido por monges gnósticos antes da queda de Constantinopla. Dizem que quem lê suas palavras com o coração puro pode alterar a profecia. Agnès arregalou os olhos. Esse livro, ele realmente existe? Sim. E foi contrabandeado para a biblioteca de um mosteiro amaldiçoado na Etiópia, guardado por uma ordem de monges mutilados que nunca falam, para que suas vozes não sejam corrompidas. Salazar sabia o que precisava fazer. Mas havia um problema. E o Vaticano? Eles não vão permitir que a gente simplesmente desapareça. Martelo sorriu com tristeza. Eles já estão atrás de vocês. Os custódes não descansam, mas há algo que posso dar antes que partam. Ele abriu um compartimento sob o altar de pedra e retirou um medalhão antigo, com inscrições em hebraico e latim. Um olho cercado de chamas. Este símbolo é anterior à igreja. Representa o fogo da consciência divina. Use-o perto do espelho. Ele mostrará quem, ao seu redor, já foi tocado pela escuridão. Salazar aceitou o medalhão. Naquele momento, soube que a estrada à frente seria ainda mais perigosa. Mas também sentiu algo novo. Não esperança, pois essa já se fora, mas determinação.
Ele faria tudo para impedir o nascimento do Papa Negro. Nem que precisasse entrar nas ruínas do inferno para isso. Ao sair do mosteiro, ele olhou para Agnes. Prepare-se. Vamos à Etiópia. Ela assentiu e então, pela primeira vez desde o início de sua jornada, sorriu. Que a luz nos acompanhe, porque as trevas já começaram a marchar. O calor da Etiópia os envolveu como um manto vivo assim que desceram do pequeno avião fretado. O sol parecia mais próximo ali, queimando a terra e as peles com intensidade quase espiritual. A irmã Agnes ajeitou o hábito claro que usava para se disfarçar entre os monges locais. Salazar, suando sob o sobretudo de linho, sentia o peso simbólico daquele lugar. Um território que, segundo antigas escrituras, nunca fora conquistado nem pela igreja nem pelo inferno. Eles estavam em Lalibela, cidade sagrada para os cristãos, ortodoxos etíopes, conhecida por suas igrejas escavadas na rocha. Mas a missão deles não estava ali, entre os turistas e os monges visíveis. O destino final era muito mais oculto. O mosteiro de Quebra-Dama, um nome que só aparecia em códices apócrifos e em delírios de exorcistas. Um contato local os levou até a base de uma montanha perdida, onde a floresta se tornava espessa e os caminhos indistinguíveis. Montaram em mulas guiados por um jovem que nada dizia, mas que parecia conhecer cada raiz e pedra da trilha. Durante a subida, Agnes notou sinais gravados em troncos de árvores, cruzes invertidas entrelaçadas, com símbolos coptas, proteções ou alertas. Após horas, chegaram a um platô envolto por neblina, onde o mosteiro de Quebra-Dama surgia como uma aparição. Era uma construção de pedra negra, sem janelas, com uma única porta feita de madeira petrificada e pregos enferrujados. Ao redor, silêncio absoluto. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Somente o som da própria respiração. Foram recebidos por 2 monges altos, cobertos com mantos escuros que ocultavam os rostos. Suas mãos estavam marcadas por cortes antigos e suas línguas haviam sido arrancadas, substituídas por pedaços de pano embebido em óleo sagrado. A ordem do silêncio. Salazar mostrou o medalhão dado por Martelo. Um dos monges o tocou e curvou a cabeça. Então os guiou pelo interior do mosteiro, onde corredores serpenteavam como um labirinto. Finalmente, chegaram a uma câmara subterrânea. No centro, sobre um altar de obsidiana, repousava um livro antigo encadernado em couro humano, com símbolos em siriaco e grego. A aura que emanava dele era sufocante. Agnes caiu de joelhos, tomada por náuseas. Salazar, por sua vez, aproximou-se devagar, sentindo o magnetismo sombrio da relíquia. Evangelium Tenebrarum, sussurrou. O verdadeiro Evangelho de Judas. Ele abriu a capa, revelando páginas escritas com tinta vermelha e preta, em uma caligrafia irregular, como se o autor tivesse sido possuído. Mas o que mais o chocou não foi o conteúdo, ainda incompreensível à primeira vista, e sim o reflexo que viu na folha dourada ao final do livro, o espelho interno, o mesmo material do Speculum Tenebris. Mas este não refletia seu rosto. Refletia outro, um homem vestido de branco, com um anel papal negro no dedo, sentado em um trono de espinhos diante de uma multidão ajoelhada em agonia. O Papa Negro Salazar fechou o livro com força, respirando com dificuldade. Isso confirma tudo. O espelho, o anel, a profecia. Ele ainda não acendeu, mas já existe, como uma sombra prestes a se materializar. Agnes, ainda trêmula, tentou se levantar. Podemos usar o livro? Há algo que nos permita impedir? Os monges responderam com gestos. Um deles entregou a Salazar uma chave pequena, feita de osso e prata. Depois apontou para a parede. Atrás, de um nicho, havia um compartimento onde Salazar encontrou uma caixa com fragmentos adicionais do Evangelho, textos que haviam sido escondidos por medo de sua força. Traduções em latim falavam de um eleito que trará o fim, a menos que seja quebrado por dentro. Judas no livro não era um traidor, mas um portador do segredo. Ele recebera o verdadeiro plano de Cristo, permitir que o mundo passasse pelas trevas antes de ser purificado. O Papa Negro não era um inimigo externo,
era um herdeiro, o próprio Cristo obscurecido. Salazar fechou os olhos. A compreensão lhe atingiu como uma lâmina. O Papa Negro não é um servo do mal. É o próprio Cristo reinterpretado, transfigurado por milênios de corrupção, ressentimento e silêncio. À face do julgamento final, Agnès recuou, horrorizada. Isso é blasfêmia. É a verdade, Agnès. Judas não traiu. Ele entregou o homem para que a divindade pudesse morrer. Agora, essa divindade quer voltar, mas corrompida. Antes que pudessem sair, sinos começaram a tocar. Um som dissonante, como um grito metálico rasgando a paz do mosteiro. Os custodes Umbrai haviam chegado. Do alto do mosteiro, vultos encapuzados armados com cruzes invertidas e lâminas de prata surgiram como sombras vivas. Agnès puxou Salazar pela mão. "Por aqui!" Ela gritou, guiando-o por uma passagem secreta indicada por um dos monges. Eles fugiram pelos túneis subterrâneos, com os ecos das perseguições atrás deles. Carregavam o livro, a chave e a certeza de que agora estavam caçados por algo que não descansaria. Mas também tinham uma nova pista. O anel papal negro havia sido forjado com parte da lança que perfurou Cristo. A lança do destino. E segundo os fragmentos do Evangelho, somente ela, reconstituída e purificada, poderia quebrar o ciclo. Enquanto se afastavam, o céu sobre a Etiópia escurecia. Um eclipse repentino cobriu o sol, como se os céus estivessem anunciando o que estava por vir. Salazar olhou para o céu negro e sussurrou. Está começando. As ruas escuras de Viena estavam úmidas sob a garoa persistente que parecia lavar. Os séculos de história acumulados nas pedras do centro antigo. Salazar e Agnès haviam chegado disfarçados, usando identidades falsas fornecidas por contatos da antiga Inquisição. Desde a fuga da Etiópia, cada passo deles era acompanhado por olhos invisíveis. Os custodes Umbrai os caçavam. Mas agora, com o Evangelho de Judas escondido, tinham um novo objetivo: encontrar os fragmentos da lança do destino. Acreditava-se que a lança original, a mesma que perfurara o flanco de Cristo durante a crucificação, havia sido partida em 3 pedaços. Um deles estava no Vaticano, guardado sob vigilância constante. O segundo havia desaparecido na Segunda Guerra Mundial após ser tomado por Hitler. O terceiro, segundo os textos apócrifos encontrados no mosteiro de Quebra-Dama, fora levado por cavaleiros templários até Viena, onde teria sido selado em um santuário críptico. Salazar conhecia as lendas. O Heilige Lanze, como era chamada, na tradição germânica, estivera nas mãos de imperadores, reis e tiranos, sempre associada a poder absoluto e ruína. No subsolo da Catedral de Santo Estevão, disfarçados como historiadores e com uma autorização falsificada, eles foram recebidos pelo curador adjunto, um homem esguio e nervoso chamado Dr. Johannes Eckart. Ele parecia ciente do peso do que estavam buscando, embora não tivesse ideia da profundidade da ameaça. "O fragmento que vocês procuram", sussurrou Eckart, levando-os por corredores fechados ao público. "Foi selado em uma cripta secreta após a queda do Sacro Império. Mas aviso, os que tentaram tocá-lo antes enlouqueceram." Um deles arrancou os próprios olhos. Agnès trocou um olhar rápido com Salazar. Nada mais os surpreendia. A entrada para a cripta era escondida sob um painel de mármore, atrás de um altar lateral. Uma escada antiga os levou ao subsolo, onde corredores estreitos serpenteavam sob a cidade como veias petrificadas. O ar ali embaixo era pesado, carregado de umidade e séculos de silêncio. Por fim, chegaram a uma porta de ferro adornada com inscrições em latim e grego. Non percuties nisi veritas sit in corde tuo. Não toque a lança, a menos que a verdade habite teu coração. Eckart retirou um pequeno relicário do bolso, uma chave ornamentada com o símbolo da cruz celta. Quando girou na fechadura, o som do metal ecoou como um lamento nas profundezas da cripta. Ao entrarem, encontraram uma sala circular com colunas cobertas de musgo e túmulos esquecidos. No centro, sobre uma base de pedra vulcânica, repousava um fragmento metálico envolto por correntes e lacres de cera negra.
Era o segundo pedaço da lança do destino. Salazar se aproximou, com os olhos fixos naquele artefato. O fragmento não parecia forjado por mãos humanas. Havia algo alienígena em sua forma, uma vibração no ar ao redor, como se o próprio tempo hesitasse diante dele. Está vivo, murmurou Agnès, sentindo as batidas do próprio coração acelerarem. Essa coisa pulsa como se ainda estivesse sedenta de sangue divino. E não podemos deixá-la cair em mãos erradas, disse Salazar, rompendo os lacres e libertando o fragmento. No instante em que o tocou, foi como mergulhar em uma memória coletiva. Visões de guerras, coroações, sacrifícios, pactos secretos. Ele viu o próprio Judas segurando a lança, entregando-a a um homem encapuzado com olhos como carvão em brasa. Viu papas escondendo fragmentos em criptas e viu Martelo, o cardeal que os enviara, traçando planos com figuras encapuzadas em um salão subterrâneo iluminado por velas negras. Ele já sabia, murmurou Salazar, voltando a si. Martelo sabia da existência da lança e do Papa Negro. Ele está por trás disso. Ou talvez, esperando por ele, um som cortante quebrou o silêncio da cripta. Um dos lacres restantes se partira sozinho. Uma sombra escorregava pelas colunas, como fumaça viva. Eckhart recuou horrorizado. Eles nos seguiram, 2 custódes Umbra emergiram das trevas, seus rostos ocultos por véus vermelhos. Avançaram como predadores, armados com lâminas curvadas e cânticos em aramaico antigo. Salazar reagiu instintivamente. Puxou uma pistola com balas consagradas e disparou contra o primeiro atacante, que caiu ao chão soltando um grito que não parecia humano. Agnès se lançou sobre o segundo, usando uma adaga templária escondida no cinto. Cravou-a no pescoço da criatura, que se dissolveu em névoa. Eckhart, em choque, caiu de joelhos, murmurando orações. Salazar se ajoelhou ao lado do fragmento e o envolveu com o manto de proteção que haviam trazido da Etiópia. Agora temos 2. Um ainda falta. Mas Martelo está se revelando mais do que um manipulador. Ele pode ser o portador. O próprio precursor, completou Agnès. O que guia o nascimento do Papa Negro. Eles deixaram a cripta às pressas, levando o fragmento consigo. Lá fora, a garoa virara tempestade. O céu parecia pesar sobre a cidade, e trovões soavam, como os tambores de um julgamento iminente. No caminho para o esconderijo, Agnès sussurrou quase sem fôlego. O terceiro fragmento está com os mortos. No ossuário de Sedlec, na República Tcheca, Salazar assentiu. Então é para lá que vamos. E se for preciso, cavaremos até o inferno. A chuva torrencial que caía sobre o continente parecia querer apagar qualquer vestígio do que estava acontecendo nas sombras da história. Salazar e Agnès, com o fragmento da lança do destino escondido sob mantos e camuflados como simples viajantes, chegaram à pequena cidade de Sedlec, na República Tcheca. O local aparentemente tranquilo escondia sob sua fachada de serenidade um dos segredos mais profundos da humanidade, o ossuário de Sedlec. Quando chegaram à Igreja de Todos os Santos, que abrigava o famoso ossuário, um silêncio mórbido tomou conta deles. A arquitetura da igreja, simples e despretensiosa, era uma fachada para a vasta caverna de ossos humanos que se estendia sob o chão. Ali, entre as pilhas macabras de restos humanos, estava guardado o terceiro fragmento da lança, o último pedaço que completaria o artefato que, segundo as lendas, conferia poder absoluto sobre a vida e a morte. No entanto, algo os incomodava. O ambiente ao redor parecia carregado de uma energia palpável, como se o próprio lugar estivesse ciente da chegada deles. Salazar e Agnès avançaram para o interior da igreja, onde as ossadas estavam dispostas de forma artística, crânios alinhados em padrões geométricos, ossos formando castelos e coroas, símbolos ocultos encrustados entre os fêmures e costelas. A sensação de ser observado era constante. Embora não houvesse ninguém ali, a presença de algo ou alguém se fazia sentir em cada esquina, em cada sombra que se alongava. Quando chegaram perto do altar, uma presença mais intensa surgiu. Era uma sensação de peso no ar, como se as paredes da igreja estivessem quase prestes a desabar sobre eles. Eles estão aqui,
disse Agnès em um sussurro. Seu olhar se fixou na parede do fundo, onde um círculo de ossos parecia formar um vórtice. Uma entrada para algo mais profundo. Salazar assentiu, a mão apertando a adaga que sempre carregava. O fragmento da lança do destino em seu manto parecia vibrar levemente, como se estivesse chamando o resto de si mesmo. A profecia estava se aproximando de seu ápice. Ele sentiu que não podia hesitar. A palavra destino, agora, tinha um peso terrível. Conforme eles se aproximaram da parede, Agnès sentiu uma alteração na energia ao seu redor. As sombras cresceram, e os ossos que formavam o círculo começaram a se mover, como se uma força invisível estivesse manipulando-os. Não podemos esperar mais. O fragmento está aqui. Devemos encontrá-lo, disse Salazar com uma determinação fria. Eles começaram a vasculhar a parede, empurrando as ossadas que pareciam se mover de acordo com seu toque. Cada movimento, um grito abafado, como se os próprios ossos estivessem vivos e protestando contra o que estava prestes a acontecer. O som dos ossos estalando ecoava pela igreja, um som de agonia atemporal. Finalmente, um buraco pequeno apareceu na parede de ossos. Dentro dele algo brilhava, como uma estrela dourada à luz de uma vela. Era o terceiro fragmento da lança do destino, agora restituído à sua forma original, uma lança inacabada, mas poderosamente vibrante. Salazar estendeu a mão, hesitando, por um instante, mas a necessidade de completar a missão o impeliu a agarrá-la. Ao toque da lança, uma visão devastadora o atingiu. Ele viu Martelo, o cardeal traidor, diante de uma multidão em uma sala escura, segurando a lança em sua forma completa. Ele parecia em transe, imerso em um ritual onde a escuridão tomava forma de algo humano, mas ainda assim alienígena. Atrás dele, a figura do Papa Negro emergia das sombras, com olhos que refletiam um brilho infernal. Ele sabe que estamos perto, disse Salazar, tirando o fragmento da parede com força. A visão se dissipou tão rapidamente quanto surgiu, mas deixou uma sensação de desespero. O Papa Negro não era uma figura lendária. Ele era real, e sua ascensão estava prestes a acontecer. Agnès olhou para Salazar, seus olhos alertas e cheios de uma preocupação que ele não podia ignorar. Eles estavam prestes a desencadear algo muito maior do que haviam imaginado. Martelo, o cardeal, ele já sabe que estamos aqui. Ele nos espera, disse Agnès, sua voz tensa. Eles não podiam perder tempo. Sabiam que a qualquer momento os custódes Umbrai poderiam aparecer para tomar a lança de volta. Sabiam também que com cada fragmento reunido, as forças sobrenaturais que protegiam o artefato estavam se tornando mais fortes. O equilíbrio entre o mundo humano e o espiritual estava prestes a ser quebrado de maneira irreversível. Com o fragmento da lança agora seguro, o caminho de volta para Viena parecia mais difícil do que nunca. A tempestade que havia começado na noite anterior não dava sinais de cessar. As ruas de Sedlec, que antes pareciam inofensivas, agora eram um labirinto sombrio de ruas desertas, onde cada esquina escondia um perigo invisível. "O que você viu?" perguntou Agnès, olhando para ele com uma expressão grave. "A visão que teve. O Papa Negro está mais próximo do que imaginávamos." "Não apenas isso", respondeu Salazar, com um olhar fixo no fragmento da lança. "Ele já está começando a se formar. O Papa Negro é real, e a profecia está se cumprindo diante de nós." Eles seguiram seu caminho, o som dos passos abafados pela chuva que ainda caía. O destino os conduzia de volta a Roma, onde o verdadeiro confronto aconteceria. Onde Martelo aguardava, pronto para revelar seu papel na ascensão do Papa Negro e no renascimento de uma era de trevas, onde a Igreja não mais representaria a luz, mas sim o caminho para o abismo. E no fundo, Salazar sabia que não havia mais volta. Eles estavam prestes a enfrentar o poder de um ser que jamais imaginariam, o próprio antípoda da fé e da crença humana. O fim do mundo estava mais perto do que eles poderiam prever. O vento gelado cortava as ruas de Viena e a cidade parecia mais sombria do que nunca. Mesmo no amanhecer, a névoa que se estendia pelas vielas
dava uma sensação de que a cidade jamais acordaria totalmente da escuridão que a envolvia. Salazar e Agnès caminhavam com passos rápidos, sem trocar muitas palavras, mas com os olhos fixos no destino inevitável. O Vaticano estava mais perto, e com ele, a sombra do Papa Negro. O destino que os esperava era muito mais do que uma simples batalha pela fé. Era uma guerra que transcenderia o tempo e o espaço. O fragmento da lança do destino agora repousava nas mãos de Salazar, mais uma parte do quebra-cabeça que eles haviam reunido com tanto sacrifício. A peça final da lança estava a apenas um passo de ser completada, mas uma sensação incômoda os acompanhava. O Papa Negro não era uma lenda para ser descartada. A visão que Salazar teve no ossuário de Sedlec ainda pairava em sua mente, como um eco constante. Martelo com a lança completa em transe, guiado por forças além de sua compreensão. Eles não sabiam o que exatamente encontrariam no Vaticano, mas a certeza de que o tempo estava se esgotando os consumia. Martelo não era mais apenas um cardeal traidor. Ele havia se tornado a ponte entre o mundo dos homens e o além, o instrumento de uma força obscura que ameaçava destruir a própria essência da Igreja. Chegaram ao ponto de partida, o Vaticano. O imenso complexo de igrejas, capelas e túneis subterrâneos, onde a luz da fé parecia brilhar apenas na superfície. Salazar e Agnès entraram com cautela, cientes de que estavam sendo vigiados. O Vaticano não era mais apenas um centro espiritual, mas um lugar onde as sombras dançavam ao redor de cada pedra, de cada imagem sagrada. A verdade é mais sombria do que imaginávamos, disse Agnès, enquanto observava a grandiosidade da basílica. O Papa Negro não é só uma ameaça espiritual. Ele é a chave para algo muito maior, algo que vai além da própria Igreja. Salazar assentiu. Seus olhos fixaram-se nas imponentes portas de bronze que levavam à Capela Sistina, o coração do Vaticano, onde o poder de Deus e do homem se encontravam. Mas, na verdade, o que os aguardava ali era o coração de algo muito mais antigo e perigoso. Algo que jamais deveria ter sido despertado. A presença de Martelo ainda era forte no ar, mas não estavam sozinhos. Nas sombras, os custódes Umbrae, a ordem secreta que guardava os mistérios da Igreja, os observavam em silêncio. Eles eram os verdadeiros protetores do Vaticano, mas sua lealdade não era a fé, mas a obscuridade que se escondia nas catacumbas da história. Eles sabiam que o momento estava próximo, e a busca pela lança do destino era o último passo para o que estava por vir. O corredor escuro do Vaticano parecia mais longo do que nunca, e a cada passo, o peso da história e do mistério aumentava. Cada sala, cada túnel escondido, parecia estar guardando algo ainda mais macabro. Eles estavam descendo em direção às profundezas da Igreja para os arquivos secretos onde o verdadeiro poder estava oculto. A chave para o fim está aqui, entre essas paredes, disse Salazar, sentindo o peso da responsabilidade. Quando a lança for completa, ele virá. O Papa Negro nascerá. Agnès olhou para ele com um olhar intenso. Ela sabia que nada mais poderia ser feito. Não havia mais escolha senão seguir em frente. E, no entanto, uma parte dela temia que tudo o que haviam feito os estivesse conduzindo diretamente para o abismo. À medida que avançavam, chegaram a uma sala secreta, ocultada dos olhos de todos. Lá, no centro, estava o altar que Martelo havia usado para realizar os rituais que haviam tornado o Papa Negro possível. A atmosfera era densa e carregada de uma energia maligna que parecia ter se infiltrado nas pedras antigas. O altar estava coberto por símbolos de proteção, mas Salazar sabia que não eram proteções de fé, e sim de poder sombrio. A lança do destino tinha sido o catalisador para abrir uma porta entre os dois mundos, e agora ela estava quase completa. Agnès se aproximou do altar com cautela. O fragmento da lança em suas mãos parecia pulsar, como se estivesse aguardando o momento certo para se unir aos outros pedaços. A energia que emanava da sala era palpável, como um vento gélido que tocava a pele e se entranhava nas veias. Era uma sensação de aproximação de algo antigo, de uma força que estava apenas esperando para se libertar. Precisamos de mais um passo, disse Salazar,
sua voz baixa e cheia de tensão. Ele se ajoelhou diante do altar e colocou o fragmento sobre a mesa, ao lado dos outros pedaços. Quando o fez, a sala inteira parecia tremer. A energia da lança se misturou com o ar e uma luz vermelha e sinistra brilhou por um breve momento. A sensação de presenças desconhecidas tomou conta do lugar, como se espíritos de outrora estivessem observando os dois. O som de passos ecoou pela sala e Salazar e Agnès se viraram rapidamente. Uma figura encapuzada apareceu à porta. Seu semblante sombrio e sem expressão. Era Martelo, agora com a lança completa em suas mãos. Seus olhos estavam vazios, como se a alma do cardeal tivesse sido substituída por algo que não era mais humano. Chegaram tarde demais, disse Martelo, sua voz fria e distante. Ele levantou a lança acima de sua cabeça e um brilho sinistro emanou de sua lâmina. O Papa Negro está mais perto do que imaginam. Agora será a Igreja que governará o mundo, não mais os homens. A sala inteira parecia pulsar com uma energia desconcertante, como se a própria arquitetura do Vaticano estivesse viva, respirando, esperando pelo retorno do que se havia perdido, nas sombras de um passado distante. Martelo, com a lança completa em suas mãos, olhou para Salazar e Agnès com um sorriso que não refletia mais humanidade. Seus olhos haviam se tornado profundos e escuros, como se algo antigo e imortal tivesse tomado conta de sua alma. Salazar e Agnès ficaram paralisados. A visão de Martelo naquele estado era mais perturbadora do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. A lança, em suas mãos, brilhava com um tom vermelho profundo, quase sangrento, e um som baixo, como um sussurro vindo das profundezas, preenchia o ar. Martelo ergueu a lança e o ambiente pareceu se condensar. O altar, as paredes, a própria atmosfera, tudo começou a girar como se uma força invisível estivesse puxando o espaço ao seu redor. Agnès, incapaz de desviar o olhar, sentiu a presença de algo que não poderia ser nomeado. Algo que havia estado adormecido por séculos, mas que agora estava prestes a ser libertado. Vocês não entendem, disse Martelo, sua voz fria e impessoal. A Igreja sempre soube da existência do Papa Negro. Ele é o verdadeiro líder. A verdade por trás da fé, o que sempre esteve oculto. Eu sou apenas o instrumento, o mensageiro do que está por vir. Salazar, que havia se preparado para este momento por tanto tempo, sentiu uma onda de fúria misturada com medo. Ele havia percorrido os caminhos mais obscuros da história, mergulhado em arcanos esquecidos, mas nunca havia imaginado que chegaria a esse ponto. A verdade que Martelo estava revelando não só ameaçava a Igreja, mas a própria humanidade. O Papa Negro não era uma figura simbólica. Ele representava o retorno de algo que estava além da compreensão humana. Você está sendo manipulado, disse Agnès, tentando reunir coragem. A fé que você sempre seguiu foi distorcida. O Papa Negro não traz salvação. Ele traz a destruição. Martelo não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para ela com um olhar vazio, sem emoção. E por um breve momento, Agnès viu o homem que ele fora, o cardeal fiel à Igreja, que agora parecia tão distante de qualquer vestígio de humanidade. Mas, naquele instante, algo em sua expressão mudou. Uma faísca de dúvida, talvez. Era como se uma parte de Martelo ainda estivesse presa à realidade, resistindo à força que o controlava. Mas a visão logo se desfez. A lança em suas mãos brilhou intensamente, e o ambiente tornou-se ainda mais denso, quase insuportável. Os murmúrios das sombras tornaram-se mais altos, como se entidades invisíveis estivessem tentando se manifestar, exigindo sua liberdade. A sala começou a tremer, e o chão abaixo deles parecia ceder, como se estivesse prestes a se abrir para revelar os abismos mais profundos. O momento chegou, Martelo disse, com um tom de profunda satisfação, enquanto erguia a lança. A lâmina começou a emitir uma luz fantasmagórica, e uma energia visceral começou a se acumular, carregando o ar de uma sensação opressiva e indescritível. O Papa Negro está prestes a nascer, e com ele, o novo reinado do medo e da escuridão. Agnès avançou, mas Salazar assegurou com firmeza.
impedindo-a de se aproximar mais. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. A luta que estavam prestes a enfrentar não seria apenas física, mas espiritual. Eles estavam diante de algo muito mais antigo do que a própria igreja, algo que fora lacrado há milênios. Não podemos lutar contra isso com força física, Salazar murmurou. É uma luta pela alma, pelo controle da mente e do espírito. Precisamos enfraquecê-lo de dentro. Agnès assentiu, mas o medo que sentia era palpável. Ela sentia que, se não parassem Martelo naquele instante, o mundo como o conheciam nunca mais seria o mesmo. O Papa Negro não era uma criatura de carne e osso. Ele era a manifestação de algo que transcende a matéria, um espírito antigo e maligno que só poderia ser controlado por aqueles que compreendiam os antigos mistérios. Enquanto isso, Martelo começava a entoar palavras em uma língua esquecida, que parecia ser a chave para o ritual que estava prestes a acontecer. A lâmina da lança brilhava cada vez mais intensamente, até que sua luz se misturou ao ambiente, inundando a sala com uma energia quase sobrenatural. De repente, a lança foi cravada no altar. Um som de rachaduras profundas ecoou pelo espaço, como se algo antigo estivesse sendo despertado de seu sono. O altar se iluminou em um brilho vermelho e o ar se encheu de uma vibração densa, pesada, quase insuportável. A sala inteira parecia estar à beira de um colapso, mas no fundo, Salazar sabia que aquele era apenas o começo. A figura de Martelo começou a se distorcer. O contorno de seu corpo se desfazia, como se ele estivesse se fundindo com a própria escuridão. Sua silhueta foi engolida pela névoa negra que surgia do chão, e sua voz tornou-se um grito abafado, mas ainda assim penetrante, reverberando em cada canto da sala. Ele estava se transformando, e com ele, o mundo ao seu redor. O Papa Negro estava prestes a emergir, e não havia mais nada que pudesse impedir sua ascensão. Agnès e Salazar trocaram um olhar de desesperança. Eles haviam chegado até ali, mas agora o verdadeiro teste estava começando. O que quer que fosse que estivesse prestes a nascer das profundezas da alma humana, era algo que ultrapassava tudo o que eles conheciam. A guerra pela salvação da alma da igreja acabava de começar, e o Papa Negro não seria apenas o fim da religião, mas o começo de algo muito maior e muito mais aterrador. O chão da sala começou a rachar, e um vento frio e cortante se espalhou pela escuridão crescente. A névoa negra que envolvia Martelo parecia ser alimentada pela própria essência do lugar, como se o Vaticano, um dos centros mais antigos de poder do mundo, estivesse se curvando diante de uma força primordial. O altar, agora iluminado por uma luz vermelha e pulsante, era o epicentro dessa transformação. A energia que ali se acumulava fazia os próprios alicerces da igreja tremerem, e o eco de uma realidade que estava se desintegrando fazia os corações de Salazar e Agnès baterem descompassadamente. Eles estavam diante de algo que transcendia o tempo e o espaço, algo que existia antes das religiões e da história registrada. O Papa Negro não era uma simples figura mitológica, mas uma força ancestral que estava prestes a tomar forma. A realidade que conheciam estava prestes a ser transformada para sempre. A transformação de Martelo era algo indescritível. Sua figura humana começou a se distorcer, os contornos do corpo se desfazendo à medida que uma sombra opaca tomava forma em torno dele. O rosto de Martelo, antes angustiado, agora se esticava em uma expressão de prazer sombrio, como se o sofrimento fosse a chave para sua ascensão. Seus olhos, antes mortais, agora brilharam com uma luz vermelha intensa, como se seu corpo estivesse sendo consumido pela escuridão. Salazar, sentindo a intensidade da energia crescente, tentou manter a calma. Sabia que não podia mais contar com a razão ou com a força bruta. O único caminho seria a confrontação espiritual, um confronto com aquilo que havia sido enterrado nas fundações da igreja por séculos. A figura de Martelo se desintegrava por completo, sua humanidade sendo absorvida pela sombra que emergia. Agnès, com os olhos fixos na figura de Martelo, tentava compreender o que estava acontecendo. Sentia o peso da responsabilidade sobre
Seus ombros, pois ela sabia que o destino do mundo estava sendo decidido naquele instante. Mas havia algo mais. Ela sentia que não estavam apenas lidando com um homem possuído, mas com uma entidade imortal, uma força cósmica que queria devolver o mundo ao caos primordial. De repente, a sala explodiu em um estrondo ensurdecedor. As paredes começaram a tremer violentamente, e as sombras que antes se moviam lentamente começaram a ganhar vida própria. Elas dançavam ao redor do altar em espirais vertiginosas, como se quisessem escapar do controle da realidade. As velas queimavam com uma chama negra, cujas luzes pareciam devorar o próprio espaço. O ar estava saturado com uma sensação de desespero, como se o próprio tecido do universo estivesse se rasgando. Martelo não era mais martelo. A figura que antes ocupara seu lugar agora era uma silhueta imensa e ameaçadora, envolta em sombras escuras. Sua presença era esmagadora, um abismo que parecia engolir tudo ao seu redor. Ele não falava, mas sua aura emanava uma força de vontade, inumana, algo que não podia ser contido. Salazar se preparou para agir. Ele sabia que, para enfrentá-lo, precisavam destruir a fonte do poder de Martelo, que agora era uma entidade autônoma. O problema era que essa fonte parecia estar enraizada no próprio altar, o centro da ligação entre o homem e o mal ancestral. A batalha seria uma luta não apenas contra Martelo, mas contra o próprio Vaticano. Agnès, que observava a cena com olhos arregalados, sentiu uma onda de compreensão percorrer sua mente. O altar não era apenas um símbolo de fé, ele era a chave para o que estava acontecendo. A figura do Papa Negro havia sido cultuada ao longo dos séculos, e a verdadeira intenção da Igreja nunca fora completamente revelada. O que eles estavam vendo não era uma transformação sobrenatural, mas um processo de revelação. A verdade que sempre esteve ali, oculta nas sombras da fé. A lança, Agnès murmurou, olhando para a arma que ainda estava cravada no altar. Precisamos destruí-la. Só assim poderemos impedir sua ascensão. Salazar seguiu seu olhar. Ele sabia que, sem a destruição da lança, a entidade que Martelo se tornara continuaria a crescer, a energia das sombras alimentando-a a cada segundo. Mas para chegar até lá, teriam que enfrentar não apenas Martelo, mas as próprias forças do mal que haviam sido liberadas. Com um gesto rápido, Salazar começou a avançar, mas as sombras ao redor de Martelo se moveram de forma quase predatória, bloqueando seu caminho. Elas se contorciam, se estendendo como garras negras, tentando agarrá-lo. Agnès, ao seu lado, ergueu as mãos tentando conjurar um feitiço de proteção, mas a magia que ela conhecia não parecia ter efeito contra a força imensa que se erguia diante deles. O ar estava saturado de escuridão, e a própria luz parecia lutar para existir. Martelo, ou o que restava dele, emitiu um som profundo, um rugido que reverberou nas paredes da sala, fazendo o chão tremer ainda mais. As sombras começaram a se expandir, cobrindo a sala, tornando tudo completamente invisível. Era como se a realidade estivesse sendo lentamente apagada, substituída por uma escuridão infinita. O que aconteceu com ele? Agnès gritou, sua voz quase perdida na vastidão da escuridão. Salazar, com os dentes cerrados, avançou. Ele sabia que a única maneira de derrotar aquela abominação era através do sacrifício. Não havia mais tempo para hesitar. Com um movimento rápido, ele puxou uma adaga ritualística de seu cinturão e avançou em direção ao altar, pronto para destruir a fonte do mal. Mas antes que pudesse alcançá-la, as sombras o envolviam, tentando sufocá-lo. Foi então que ele viu a verdade. A lança não era apenas um objeto físico, ela era a conexão entre o mundo físico e o abismo. Com um último esforço, Salazar entendeu o que precisava fazer: quebrá-la. Apenas então poderiam selar o que havia sido libertado. Escuridão envolvia Salazar e Agnès como uma correnteza implacável, puxando-os para um abismo sem fim. O ar estava pesado, carregado de um silêncio sufocante que tornava cada passo ainda mais incerto. As sombras, antes ativas, agora estavam paralisadas, como se aguardassem o momento certo para atacar novamente.
O altar, que havia sido o epicentro do ritual, agora parecia uma fortaleza de trevas, quase viva, pulsando com uma força indescritível. Cada batida do coração de Salazar reverberava em seus ouvidos, misturando-se com o som de um vento frio que atravessava as rachaduras nas paredes do templo. A imagem de Martelo, transformado na figura do Papa Negro, estava gravada na mente de ambos. Ele não era mais um homem, mas uma presença, uma força que desafiava as leis da natureza e da razão. Salazar, com a adaga cerimonial em mãos, sentia a tensão crescente em sua garganta, como se a própria atmosfera estivesse tentando estrangulá-lo. Agnès, ao seu lado, lutava contra a sensação de que tudo aquilo era maior do que eles. A verdade que ela descobrira sobre o altar e a lança havia-a libertado de algumas dúvidas, mas, ao mesmo tempo, a colocara diante de uma realidade insuportável. O Vaticano, um pilar de poder que sempre acreditara ser a base de um bem maior, agora parecia ser o epicentro do mal. E aquele mal estava prestes a se espalhar por toda a terra. Precisamos destruir a lança agora, gritou Salazar, sua voz cortando o silêncio pesado da sala. Agnès assentiu, seus olhos se fixando na arma sagrada cravada no altar. Ela sabia que a chave para derrotar o Papa Negro estava naquele objeto, forjado em um tempo em que os deuses e os homens ainda se confundiam. Mas algo a inquietava. A lança não era apenas um artefato antigo, ela era um canal de poder, uma ponte entre o mundo dos vivos e os domínios das sombras. Romper essa ligação não seria simples. Enquanto eles avançavam, a escuridão parecia se intensificar. As paredes do templo começaram a se curvar, como se estivessem se contorcendo sob o peso de algo imenso e incompreensível. As sombras começaram a se mover novamente, mais rápidas e violentas, criando formas monstruosas que se estendiam para atacá-los. Salazar brandiu a adaga em um gesto rápido, cortando uma das sombras que tentou agarrá-lo. Mas a lâmina passou como se estivesse cortando água, sem causar nenhum dano real. Eles não podem ser destruídos com armas físicas, exclamou. Agnès, sua voz agora desesperada. Precisamos de algo mais, algo que vá além da carne. Salazar olhou para ela, sentindo a gravidade da situação apertar sua alma. Eles estavam enfrentando não apenas uma força espiritual, mas uma manifestação de algo que há muito havia sido esquecido. O Papa Negro não era apenas uma figura mística, ele era a personificação do medo, do caos e da morte, uma representação da queda da humanidade. De repente, um rugido gutural fez os dois se virarem. As sombras ao redor do altar começaram a se agitar com mais intensidade, e a figura de Martelo, ou o que restava dele, começou a se erguer do chão. O Papa Negro estava se levantando, sua forma esquelética e deformada sendo sustentada por uma aura de pura destruição. Seus olhos vermelhos brilharam com fúria, e sua voz, agora uma mistura de vários tons, ecoou na sala. Vocês não podem me deter. Eu sou a conclusão de todo o ciclo. Eu sou o fim da humanidade e o início de algo maior. A presença do Papa Negro era esmagadora, e por um instante, Salazar sentiu-se impotente. Ele sabia que enfrentava algo que não era apenas uma criatura, mas a própria essência da corrupção que havia corroído o mundo ao longo dos séculos. A Igreja, o Vaticano, todos os segredos ocultos, estavam ali para dar forma a essa criatura. Tudo o que ele e Agnès haviam tentado fazer parecia fútil diante daquela força, mas havia algo em Agnès que se recusava a aceitar a derrota. Ela olhou para a lança cravada no altar e, pela primeira vez, sentiu uma conexão verdadeira com o objeto. Sabia o que precisava ser feito. A lança não era apenas um símbolo de poder. Ela era a chave para a revelação da verdade oculta. Mas para destruí-la, Agnès precisaria de algo mais do que força. Ela precisaria da verdade pura. Ela se concentrou, fechando os olhos por um momento, tentando se conectar com as forças que haviam sido desperta. Um fluxo de poder antigo começou a correr através de seu corpo, preenchendo cada célula com uma energia intensa e dolorosa. Era como se ela estivesse tocando a própria essência do universo, sentindo as forças cósmicas ao seu redor. Ela podia ouvir os sussurros de milhões de almas perdidas,
clamando por liberdade, por justiça, por salvação. Salazar! Gritou Agnès, sua voz agora imbuída de uma força incomum. A lança! Devemos purificá-la! Com um gesto, ela ergueu as mãos em direção à lança, que agora parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse viva. A força das sombras ao redor da sala tentou interromper sua concentração, mas Agnès não vacilou. Ela sentiu o peso de sua missão, o fardo de tudo o que havia sido perdido, e isso a fortaleceu. Salazar, entendendo o que Agnès queria fazer, correu para o altar, avançando contra as sombras que tentavam detê-lo. Ele chegou até a lança e, com um grito de força, puxou-a de seu suporte, sentindo uma onda de poder escaldante atravessar seu corpo. Nesse momento, as sombras se agitaram com fúria e o Papa Negro emitiu um grito de desespero, como se estivesse sendo arrancado de sua própria existência. A adaga cerimonial de Salazar, agora tocando a lâmina da lança, brilhou com uma luz dourada intensa. A energia pura de Agnès se uniu à sua, e a sala foi preenchida com uma explosão de luz branca. O poder do Papa Negro começou a se dissipar, e as sombras começaram a se desfazer, como se o próprio tempo estivesse sendo revertido. O fim estava próximo, mas o sacrifício deles acabara de começar. A explosão de luz fez o templo tremer como se estivesse prestes a colapsar. O poder da lança, agora em contato com a adaga cerimonial, gerou uma onda de energia tão intensa que fez as pedras ao redor do altar rachar e desmoronar. O som de uma força cósmica se quebrando ecoou por toda a sala, reverberando nas paredes e através dos corredores subterrâneos da igreja. O Papa Negro, agora enfraquecido pela conjunção de energias opostas, soltou um grito estridente, um som que parecia não vir de sua garganta, mas de todas as almas que ele havia consumido ao longo dos séculos. As sombras que antes o serviam começaram a se contorcer em agonia, desfazendo-se rapidamente em fragmentos de escuridão, dissolvendo-se nas fissuras do chão. Salazar sentiu o calor da energia que fluía pela lança e pela adaga. Era como se uma fenda estivesse se abrindo no próprio tecido da realidade. Cada respiração parecia ser a última, enquanto ele lutava para manter o controle sobre a arma. Agnès, ao seu lado, estava imersa em uma meditação profunda, seus olhos fechados, a mente conectada à força cósmica, que estava tentando selar o destino do Papa Negro. Mas o poder da lança não estava completamente domado. As forças das trevas ainda resistiam, e o Papa Negro, embora diminuído, não estava derrotado. Com um esforço último de vontade, ele se reergueu, sua figura grotesca agora mais translúcida do que nunca, como se fosse uma sombra prestes a desaparecer completamente. Isso não terminará assim, gritou Martelo, sua voz agora um eco distorcido de seu antigo eu. Vocês não podem destruir o que já está enraizado no próprio destino da humanidade. A escuridão é eterna. Salazar. Não podia mais ouvir as palavras de Martelo. Sua mente estava centrada apenas na lança, que agora pulsava como um coração sombrio. Ele sabia que, para destruí-la completamente, precisava de mais do que apenas força ou fé. Era necessário um sacrifício, algo que fosse mais valioso do que sua própria vida. Ele olhou para Agnès. Seus olhos se encontraram em um momento de compreensão silenciosa. Ambos sabiam o que precisava ser feito. Agnès levantou a mão, suas palavras sussurradas carregando uma antiga oração que ela havia aprendido durante sua jornada. As palavras tinham o poder de convocar a verdade universal, de romper os laços entre o material e o espiritual. Ela sabia que sua alma seria a chave para isso, e com um suspiro profundo, começou a canalizar sua energia para a lança. Salazar deu um passo atrás, observando com apreensão. As sombras começaram a se agitar novamente, mais furiosas do que antes. A luta estava longe de ser vencida, mas a determinação de Agnès era inabalável. Ele podia ver a dor em seu rosto, como se ela estivesse sacrificando algo muito mais precioso do que sua própria vida. Seu espírito estava sendo puxado para um abismo de sacrifício que ela sabia que não poderia evitar. Não olhe para mim, Salazar, ela disse, sua voz baixa e cheia de uma serenidade assustadora. Não há outro caminho.
Apenas assim podemos selar o que foi liberado. Salazar sentiu uma onda de tristeza e admiração. Ele sabia que Agnès estava prestes a se perder para sempre, mas não havia escolha. O Papa Negro precisava ser destruído, e isso significava que a lança deveria ser purificada, mesmo que custasse o que fosse necessário. Agnès, agora completamente imersa no poder da lança, sentiu seu corpo começar a se desintegrar lentamente. Era uma sensação indescritível, como se ela estivesse sendo desfeita, pedaço por pedaço, e ao mesmo tempo sendo recriada. Sua alma estava sendo levada para além dos limites da existência material, em um processo que ia além da morte. As palavras antigas que ela recitava tornavam-se cada vez mais distantes, como se estivessem se perdendo no vórtice de sua própria essência. O Papa Negro, vendo a transformação de Agnès, soltou um grito de desespero. Ele sabia que sua hora havia chegado. As forças que ele havia reunido ao longo dos séculos estavam se desfazendo, desintegrando-se na luz purificadora que emanava da lança e da adaga. Ele, que havia desejado a destruição do mundo, estava agora sendo engolido por aquilo que ele mesmo havia liberado. No entanto, antes que ele pudesse desaparecer completamente, uma última tentativa de resistência surgiu. A escuridão que ainda restava em sua essência tentou envolver Agnès, puxando-a para a mesma escuridão de onde ele havia vindo. As sombras se agitaram e tomaram forma, tentando arrastá-la para o abismo. Mas Agnès não hesitou. Ela já não era mais humana. Ela era o instrumento da verdade, da purificação. Com um grito final, ela deixou que sua alma se entregasse completamente ao poder da lança. Sua essência se uniu ao objeto sagrado, absorvendo a última partícula de sua energia, e com isso, desintegrando todo o mal que o Papa Negro representava. A última cena que Salazar viu foi a de Agnès desaparecendo, sua figura dissolvendo-se em uma onda de luz brilhante que iluminou todo o templo. O Papa Negro, finalmente destruído, não deixou mais do que um vazio, uma sensação de perda que preenchia o espaço onde ele existira. Silêncio. A escuridão havia sido dissipado, mas o preço do sacrifício de Agnès era imenso. Salazar, de joelhos, olhou para o altar agora vazio, com a lança ainda em sua mão, mas sem a presença de Agnès. Ele sabia que ela não havia morrido, mas transcendido, cumprindo seu papel no destino de todos. O templo, agora despojado de suas sombras, parecia menos ameaçador, mas Salazar sabia que o fim estava longe de ser alcançado. O mal havia sido detido, mas o impacto de tudo o que haviam vivido continuaria a reverberar no futuro. A escuridão não havia sido completamente erradicada, apenas temporariamente contida. Com a lança em mãos, Salazar se levantou. Havia mais trabalho a ser feito. O mundo ainda precisava ser restaurado, e embora Agnès tivesse se sacrificado para que a verdade fosse revelada, ele sabia que o caminho à frente seria árduo. Mas ele não estava sozinho. O sacrifício de Agnès não seria esquecido. Sua memória, sua essência, permaneceria viva enquanto ele lutasse para restaurar a humanidade. E com um último olhar para as ruínas do templo, Salazar seguiu em frente, pronto para enfrentar os novos desafios que o aguardavam. Salazar caminhava pelas ruínas do templo, sua mente atordoada pela experiência. Cada passo ressoava no silêncio pesado que tomara o lugar, como se os próprios ecos de Agnès e do Papa Negro ainda estivessem suspensos no ar. A lança, agora iluminada por uma luz suave que emanava de seu interior, parecia mais um relicário sagrado do que uma arma de destruição. Era como se o poder que ela havia carregado tivesse sido absorvido pela própria essência da alma de Agnès. Ele olhou para a lâmina, sentindo uma energia que ainda pulsava nela, mas sem a ferocidade de antes. A presença de Agnès, embora ausente, fisicamente permanecia ali, como uma força invisível que lhe dava forças para continuar. Ela não havia morrido, ele sabia disso. Agnès havia transcendido, tornando-se algo maior do que ele poderia compreender completamente. Ela era agora parte da essência cósmica que selava o destino de todos, um elo entre o humano e o divino.
Salazar, porém, não podia se dar ao luxo de permitir que a perda o paralisasse. O mundo estava em ruínas, e ele sabia que as consequências daquele sacrifício eram vastas e imprevisíveis. O Papa Negro havia sido derrotado, mas seus seguidores estavam espalhados, ocultos nas sombras do mundo. O mal que ele representava não havia desaparecido por completo. E agora, mais do que nunca, era necessário que Salazar tomasse seu papel de guardião. Ele se afastou das ruínas do templo, a sensação de desolação esmagando-o. Mas o destino o chamava, e ele sabia que não poderia recuar. Ele ainda tinha um propósito a cumprir, e as forças do mal que restavam precisavam ser confrontadas antes que sua influência se espalhasse mais uma vez. Ao longe, as sombras da noite começavam a se formar, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Salazar sabia que os próximos passos seriam os mais difíceis de sua vida. Ele teria que encontrar uma maneira de reconstruir aquilo que fora destruído, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E para isso, ele precisaria da ajuda dos poucos aliados que ainda restavam. Pessoas que haviam ficado à margem da guerra secreta contra o Papa Negro e suas legiões. À medida que ele avançava, a paisagem ao seu redor começava a mudar. As colinas, que antes eram vastas e solitárias, agora estavam em ruínas, com sinais claros de que a batalha que ele e Agnès haviam travado tinha deixado suas marcas no mundo físico. O ar estava pesado, carregado de uma energia que, embora não fosse mais a mesma que o mal do Papa Negro emanava, ainda mantinha uma sensação de inquietação. Ele precisava de respostas, e a única forma de encontrá-las seria se dirigindo ao Vaticano. O antigo centro de poder, que outrora fora símbolo da santidade, agora se erguia diante dele como uma fortaleza de segredos, empoeirada pela decadência que se infiltrava aos poucos. A chegada ao Vaticano não foi fácil. Salazar teve que percorrer caminhos obscuros, evitar os olhares curiosos de quem ainda não sabia da grande batalha que havia acontecido, mas que sentia suas repercussões. Como um espectro, ele se movia entre as sombras, ciente de que seus passos eram os de um homem que carregava o peso de um destino maior do que ele próprio. Ao entrar nos confins subterrâneos do Vaticano, onde os antigos documentos e segredos da Igreja eram armazenados, Salazar se deparou com uma figura inesperada. Um homem encapuzado, com olhos penetrantes e uma aura de sabedoria misteriosa, esperava por ele na sala secreta, onde os arquivos mais antigos eram guardados. "Eu sabia que você viria, Salazar", disse o homem, sua voz suave, mas carregada, de uma gravidade palpável. Salazar não hesitou. A voz daquele homem não era estranha. Ele o conhecia, mesmo que o rosto permanecesse oculto pela capa. Era um antigo aliado, um guardião dos segredos mais profundos da Igreja, que havia se afastado do mundo há muitos anos. Seu nome era Mateu. "Você sabia então o que aconteceria?" perguntou Salazar, a voz tensa. Mateu assentiu lentamente. O Papa Negro sempre foi uma ameaça, mas seu poder nunca foi absoluto. A verdadeira luta está nas escolhas que os homens fazem, nas alianças que formam com o mal e nas portas que abrem para o além. Agnès cumpriu o seu papel, mas o equilíbrio ainda está instável. Sua morte, ou transcendência, como prefiro chamar, não selou o destino por completo. O mal continua a se espalhar, em formas novas e mais insidiosas. Salazar franziu a testa. "O que está acontecendo agora? Como podemos impedir que o mal retorne de uma maneira mais insidiosa?" Mateu se aproximou de uma mesa de madeira antiga e puxou de dentro de um cofre uma série de pergaminhos. As palavras escritas nesses pergaminhos estavam em uma língua que Salazar não reconhecia, mas a aura que os envolvia era indiscutível. Havia um poder nas palavras que ali estavam. E ele sabia que, se fosse utilizado corretamente, esse poder poderia ser a chave para restaurar a paz ou trazer a destruição final. "Estes pergaminhos", disse Mateu, "contêm as instruções para selar os portais que o Papa Negro abriu. Mas não será uma tarefa simples. Muitos dos portais estão em lugares que são intransponíveis, escondidos nos recônditos mais profundos do mundo. Para fechá-los, você precisará reunir aliados, encontrar aqueles que ainda possuem a chave,
para essas portas e, acima de tudo, confiar nas forças que não compreende completamente. Salazar olhou os pergaminhos com uma nova determinação. Não estava mais sozinho. O sacrifício de Agnès havia iluminado seu caminho, mas agora ele precisaria da ajuda daqueles que ainda acreditavam na luz, nas forças que poderiam contra-atacar as sombras que estavam se infiltrando novamente no mundo. Eu estou pronto, disse ele com firmeza. Matteo assentiu como se esperasse por essa resposta. Então prepare-se. O verdadeiro teste está apenas começando. O olhar de Salazar se fixou nos pergaminhos com uma intensidade quase desesperada. Ele sentia o peso do que estava por vir, como se a próxima etapa de sua jornada fosse um fardo inevitável. Uma pressão em seus ombros que só aumentaria à medida que avançava. O som de seus próprios pensamentos era abafado pelo silêncio sombrio da sala, que parecia engolir cada palavra que fosse dita. Matteo observava-o atentamente, como um mentor preparado para desafiar o aprendiz, disposto a testar seus limites. "O que exatamente está por trás desses portais?" perguntou Salazar, a voz quebrando o silêncio que havia se formado entre eles. Matteo, sem hesitar, se aproximou de uma mesa próxima e começou a desenrolar um dos pergaminhos com cuidado, como se estivesse tratando de um objeto sagrado. As palavras escritas na antiga língua medieval pareciam brilhar à luz das velas, como se tivessem vida própria. "Os portais não são apenas aberturas físicas", explicou Matteo. "Eles são rachaduras no tecido do tempo e do espaço. Criados por práticas arcanas, rituais proibidos, servem como passagens entre o mundo material e as dimensões mais sombrias. Algumas dessas dimensões são habitadas por entidades que nunca deveriam ter cruzado o limiar da realidade humana. E o Papa Negro, com suas forças, abriu esses portais. O que vemos como eventos caóticos, mortes inexplicáveis e distúrbios no equilíbrio espiritual são apenas reflexos de algo muito mais antigo e maligno que foi solto." Salazar fechou os olhos por um momento, tentando assimilar o que estava sendo revelado. O Vaticano, seu antigo bastião de santidade, era agora um epicentro de forças além da compreensão humana. Não só o Papa Negro, mas algo muito mais profundo e vasto havia sido despertado. "Como fechamos esses portais?" perguntou ele, forçando-se a pensar de maneira pragmática. Matteo já havia mencionado que o processo não seria simples, mas Salazar precisava de respostas mais específicas. O tempo estava contra ele. Matteo, com um suspiro profundo, falou com uma intensidade que parecia carregar todo o peso de séculos de sabedoria e sofrimento. "Cada portal é único, Salazar. Não existe uma fórmula simples para fechá-los. Você precisará de algo muito além de força física ou conhecimento esotérico. O fechamento de cada portal exigirá sacrifícios específicos, um entendimento profundo dos rituais que os mantêm abertos e, em alguns casos, a destruição de algo que está intimamente ligado à essência do portal. Ou seja, cada portal possui uma ligação simbiótica com algo ou alguém. Para fechar um deles, você pode precisar destruir esse elo. E o mais perigoso é que, ao fazer isso, você pode estar lidando com forças tão poderosas que o próprio equilíbrio do mundo poderá ser afetado." Salazar engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de Matteo. Ele não sabia se estava pronto para sacrificar o que fosse necessário. Mas uma coisa estava clara: ele não tinha escolha. O mal que havia sido libertado era grande demais para ser ignorado, e o preço de não agir poderia ser a perda de tudo o que ele conhecia. Então, a pergunta é: como encontramos essas ligações? Como sabemos o que precisamos destruir para fechar cada portal? Insistiu Salazar, sua voz agora mais urgente, refletindo o desespero que começava a tomar conta de sua mente. Matteo olhou-o com uma serenidade que parecia em desacordo com a gravidade da situação. "O caminho se revelará à medida que você avançar, Salazar. Cada portal exigirá uma jornada única, uma busca por pistas em lugares onde a realidade se mistura com a ilusão. Você encontrará aliados e inimigos ao longo dessa jornada, alguns aparentemente inofensivos, outros disfarçados de aliados.
A chave para entender onde está o elo de cada portal está nos antigos textos e símbolos que estão escondidos em toda parte, incluindo no próprio Vaticano. Matteo fez uma pausa e olhou profundamente nos olhos de Salazar. Mas a verdadeira chave não está apenas no exterior, mas dentro de você. O que você está disposto a sacrificar, o que você está disposto a perder, será determinante para o sucesso dessa missão. Você já começou a ver os efeitos da guerra que travamos, mas o teste real ainda está por vir. Salazar, imerso na profundidade das palavras de Matteo, sentiu uma leve brisa que parecia cortar o ar. Era como se uma presença invisível estivesse rondando, vigiando-o. Ele sabia que estava diante de algo muito maior do que ele poderia controlar, mas ao mesmo tempo sentia uma chama de determinação se acender dentro de si. O destino do mundo estava nas suas mãos. Onde começo? Perguntou, agora com mais clareza e foco. Matteo olhou para os pergaminhos novamente, e seus dedos se moveram com cuidado sobre as palavras escritas, como se estivesse consultando algo profundo e primordial. Ele se virou para Salazar, com um olhar grave. O primeiro portal que precisamos fechar está localizado nas ruínas de um antigo mosteiro, perdido no norte da Europa. Um lugar onde as energias espirituais estão corrompidas. Mas esse é apenas o começo. As respostas que você procura estarão lá, mas você também encontrará algo muito mais perigoso do que imagina. Salazar assentiu. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas agora ele tinha um ponto de partida. O norte da Europa, um lugar carregado de história e mistério, era o cenário de sua próxima batalha. E enquanto se preparava para partir, uma sensação de inevitabilidade tomou conta dele. Não havia mais volta. A guerra que ele e Agnès haviam começado estava longe de terminar. O destino do mundo estava em suas mãos, e ele não poderia falhar. A sala onde ele se encontrava começou a se encher de uma sensação densa, quase opressiva. As velas se apagaram de repente, e a única luz que restava vinha das inscrições, místicas nos pergaminhos. A escuridão tomava o ambiente, como se o próprio Vaticano estivesse se preparando para a batalha que se aproximava. Salazar se virou para Matteo, um último olhar de determinação em seu rosto. Eu partirei imediatamente. O tempo não pode esperar. Matteo acenou com a cabeça, sua expressão de sabedoria impregnada de uma compreensão que Salazar ainda não alcançava totalmente. Vá, então, e que a luz de Agnès guie seus passos. Salazar deixou o santuário, do Vaticano com uma sensação ambígua, que se alternava entre o temor e a determinação. Ele sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas a urgência da missão o impulsionava, não permitindo que hesitasse. A viagem para o norte da Europa não seria simples. A região era fria, erma e cheia de segredos antigos. Mais do que isso, ele sabia que os portais estavam esperando para serem fechados, e as forças que eles abriam estavam corrompendo tudo ao seu redor. Nada seria como antes. Ao chegar à cidade mais próxima das ruínas, Salazar se hospedou em uma taverna modesta, tentando se misturar à multidão, sem chamar atenção. O local parecia ter parado no tempo, com suas construções de pedra e ruas estreitas, onde a luz do dia mal penetrava. A brisa gelada cortava as esquinas, e à medida que o entardecer caía, o lugar parecia se tornar ainda mais sombrio, como se as sombras estivessem tomando conta do próprio coração da cidade. No entanto, mesmo em meio à aparente calma, Salazar sentia uma presença constante observando-o. Algo no ar parecia carregado, como se o mundo ao seu redor estivesse se distorcendo, como se houvesse algo mais, algo antigo e maligno, que esperava pela sua chegada. Ele sabia que a história do mosteiro abandonado era muito mais do que uma simples lenda local, mas uma verdadeira entrada para o desconhecido. A manhã seguinte foi marcada por uma neblina espessa que envolvia as ruas e dificultava a visão. Salazar se dirigiu em direção à cidade velha, onde as ruínas do mosteiro estavam localizadas. O local era isolado, afastado de qualquer civilização, e o caminho até lá era longo e difícil. Enquanto avançava pela trilha, os sons do mundo pareciam se distorcer.
O vento sussurrava palavras incompreensíveis, e árvores antigas estalavam, como se estivessem tentando contar-lhe segredos guardados há séculos. Salazar sentia que algo o observava, mas não conseguia identificar de onde vinha. Era uma sensação de desconforto, mas também de inevitabilidade. Finalmente, depois de horas de caminhada, ele chegou às ruínas do mosteiro. O lugar estava coberto por uma vegetação densa, e a estrutura em ruínas parecia ter sido esquecida por Deus e pelos homens. Colunas quebradas e paredes desmoronadas formavam um cenário de decadência, e o ar ao redor do mosteiro tinha um cheiro de mofo e desespero. Era como se o próprio tempo tivesse se esquecido daquele lugar. Ele entrou nas ruínas com cautela, o som de seus passos ecoando pelas pedras quebradas. O ambiente estava impregnado de uma energia estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ao atravessar um grande pórtico, Salazar viu uma escada que descia para o subterrâneo. A escuridão que emanava de lá era palpável, e uma sensação de frio intenso tomou conta de seu corpo. Ele não precisava de mais provas para saber que aquele era o local onde o portal estava escondido. Era ali que tudo começaria, mas também onde o pior poderia ser libertado. Desceu a escada e, à medida que sua visão se acostumava à escuridão, ele viu símbolos esotéricos gravados nas paredes. Eles brilhavam com uma luz fraca, mas suficiente para revelar o que estava à sua frente. Um altar antigo, coberto de poeira e algas, e no centro dele, um círculo de pedras dispostas de forma ritualística. Ele sabia que esse era o núcleo do portal. As pedras estavam alinhadas de maneira precisa, e as inscrições ao redor do círculo eram os mesmos símbolos que havia visto nos pergaminhos de Mateo. O portal estava ali, pronto para ser ativado, ou talvez apenas aguardando para ser fechado. No centro do altar, uma pequena chama ainda queimava, solitária, desafiando a escuridão. Salazar sabia que não podia simplesmente apagar a chama. Cada ação que ele tomasse teria consequências, e ele precisaria de mais do que força para lidar com o que estava prestes a acontecer. Como Mateo lhe dissera, o fechamento do portal exigiria mais do que um simples ritual. Ele teria que fazer uma escolha difícil. Uma escolha que talvez significasse perder algo muito valioso. Enquanto ele contemplava o altar, uma presença de repente tomou conta da sala. Não era uma presença física, mas algo mais profundo, algo que permeava o próprio ar. As sombras se moveram à sua volta, e uma voz sibilante ressoou em sua mente. Você acha que pode me parar? A voz soou como um eco distante, mas ao mesmo tempo clara e ameaçadora. Salazar engoliu em seco e olhou ao redor, tentando localizar a fonte da voz, mas não havia nada visível. Ele sabia que o que estava diante de si não era humano. Era o espírito que havia sido invocado, a entidade ligada ao portal. Algo antigo, muito além da compreensão humana. Você está aqui há muito tempo. Você acha que pode controlar o destino? Respondeu Salazar, sua voz firme, embora o medo o estivesse consumindo. Ele sentia a pressão das palavras que havia dito, mas não podia retroceder. A voz se riu, um som profundo e arrepiante. Eu sou o guardião do portal. Não há escolha para você, Salazar. O que está vindo não pode ser detido. O seu sacrifício é inevitável, como o ciclo do tempo que nunca cessa. As sombras se adensaram e o ar se tornou mais pesado. Salazar sentiu a energia do portal sendo liberada. Um poder descomunal que parecia engolir tudo ao seu redor. Ele sabia que para fechar o portal precisaria mais do que força. Ele precisaria do sacrifício, da verdade interior. E estava prestes a descobrir até onde estava disposto a ir para salvar o mundo. Antes que pudesse fazer mais nada, uma figura surgiu diante dele. Uma sombra que parecia se materializar a partir do nada. Era alta e encapuzada, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Salazar sabia que a batalha estava apenas começando. Salazar se preparava para enfrentar o guardião do portal, ciente de que sua próxima ação definiria não apenas seu destino, mas o futuro da humanidade. A figura à sua frente, encapuzada, e envolta em uma aura sombria, não parecia humana. Suas mãos longas e finas pareciam flutuar ao redor do altar,
manipulando as sombras como se fossem extensões de seu próprio ser. A luz fraca da chama no centro do altar lançava um brilho tênue sobre os olhos do ser, que refletiam a profundidade do abismo, como se sua existência fosse uma manifestação do próprio caos primordial. Salazar sentiu o peso da ameaça, mas não podia recuar. O destino do mundo estava em jogo, e ele sabia que essa batalha não era apenas física, era uma luta pela alma da humanidade. O que se encontrava diante dele não era apenas um guardião, mas uma manifestação do mal ancestral, uma entidade que havia sido despertada pela profanação do portal. O que ele enfrentava agora era uma força cósmica, capaz de corromper o tecido da realidade. "Você não pode me deter, Salazar", disse a entidade, sua voz ecoando como um murmúrio no ar gelado. "O ciclo é eterno, e o portal sempre será reaberto. Sua tentativa de fechar o que foi aberto é fútil." Salazar permaneceu firme, suas mãos suando sob a pressão da situação. Ele sabia que não poderia simplesmente destruir o ser à sua frente com força bruta. A chave para fechar o portal estava em compreender o verdadeiro propósito dessa entidade, e ele precisava chegar ao fundo da verdade, não importando o custo. "O portal não deve ser aberto", Salazar respondeu, sua voz cheia de determinação. "O que está além dele é um mal que destruirá tudo. A humanidade não pode ser condenada a esse destino." A figura sorriu, um sorriso que parecia rasgar o véu entre os mundos. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, e Salazar sentiu a pressão de sua presença como uma onda esmagadora. O ambiente ao redor parecia se distorcer, e o ar se tornava denso, como se o próprio espaço estivesse sendo corroído pela presença da entidade. "Você não entende, Salazar. A escuridão que você teme é apenas uma parte do ciclo. O portal é apenas uma passagem. A verdadeira essência da humanidade nunca será destruída. O que vem após será uma nova era, uma nova ordem. Você não pode lutar contra isso." Salazar sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A revelação foi perturbadora. A entidade estava dizendo que a destruição não era o fim, mas apenas um renascimento, uma transformação. Seria esse o destino que o portal estava trazendo? Uma nova era, mas a que custo? Seriam os humanos apenas marionetes de um ciclo imutável? Sem tempo para refletir, a figura avançou, seus passos ecoando pela caverna. As sombras ao redor de Salazar começaram a se mover como serpentes, tentando envolvê-lo. Ele sentiu uma força invisível empurrando-o para trás, e uma dor intensa se espalhou por seu corpo, como se sua própria energia vital estivesse sendo drenada. A entidade estava utilizando o portal para extrair seu poder. Salazar lutou contra a pressão, seu corpo tremendo, mas sua mente permanecia clara. Ele sabia que o poder do portal estava em sua habilidade de manipular a realidade, e não podia permitir que a entidade continuasse a absorver sua energia. Ele precisava de uma estratégia, algo que pudesse reverter o fluxo de energia e, finalmente, fechar o portal. Com um esforço tremendo, ele começou a invocar as palavras que Mateo lhe ensinara. Era um ritual, não de destruição, mas de purificação, que visava não combater a entidade com violência, mas selar a abertura, cortando sua conexão com o mundo físico. Ele precisava de um equilíbrio delicado, uma maneira de prender a entidade no limbo entre os mundos, onde não pudesse mais exercer influência. As palavras começaram a fluir de sua boca, entoando um cântico ancestral, algo que estava além da compreensão humana. Enquanto isso, as sombras ao seu redor começaram a se agitar com maior intensidade, como se a própria essência da entidade estivesse se manifestando contra ele. A entidade, vendo seu plano sendo desfeito, rugiu de raiva. "Não!" gritou a criatura, sua voz transformada em um grito ensurdecedor. "Você não pode me prender. Sou a voz do abismo, o eco de tudo que já existiu." Mas Salazar não vacilou. Ele sabia que, se falhasse, o mundo inteiro seria consumido pela escuridão. O sangue em suas veias parecia ferver, seu corpo se tornando um recipiente de força pura, enquanto o ritual continuava. As palavras soavam como um comando, uma ordem cósmica, e o poder de suas convicções se tornou tangível, envolvendo o altar,
a entidade e o portal em um feixe de luz intensa. A entidade tentou se afastar, mas as sombras não mais obedeciam aos seus comandos. Elas foram puxadas em direção ao centro do altar, como se uma força invisível as estivesse aprisionando. A sala começou a tremer, e o som do vento se transformou em um zumbido infernal, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desintegrando. A entidade, agora visivelmente enfraquecida, lutava contra o feixe de luz. Seus olhos estavam cegos de raiva, e sua forma se distorcia, tentando escapar da prisão que estava sendo imposta. Mas Salazar não podia parar. Ele sabia que a única maneira de fechar o portal era completar o ritual, sem permitir que a entidade escapasse. Finalmente, com um último grito de agonia, a entidade foi puxada para dentro do círculo de pedras, e o portal começou a se fechar. A luz intensa envolveu Salazar, e ele sentiu o ar ao seu redor se tornar mais leve, como se o peso do mal que estava sendo expulso do mundo estivesse sendo dissipado. Quando a luz finalmente se apagou, o silêncio tomou conta do lugar. O portal estava fechado, e a entidade havia sido aprisionada. Mas Salazar sabia que a vitória não seria fácil de suportar. Ele havia vencido, mas o preço seria alto, pois a batalha contra o mal nunca é verdadeiramente concluída. Ele teria que viver com as cicatrizes dessa guerra interna e externa. Enquanto se levantava do altar, exausto, Salazar sabia que a verdadeira paz seria difícil de encontrar. Mas pelo menos por agora, o mundo estava seguro. Salazar estava de pé no centro da caverna, os últimos ecos do ritual ainda reverberando nas paredes de pedra. A escuridão que dominava o local parecia dissipar-se lentamente, dando lugar a uma calma mortal. O peso da batalha começava a se instalar sobre ele, seus músculos e ossos doloridos, como se a própria estrutura do universo tivesse desabado sobre seu corpo. Porém, em meio à exaustão, uma sensação de triunfo começava a tomar conta dele. O portal estava fechado e a entidade que havia ameaçado corromper o mundo estava presa. A humanidade, por enquanto, estava a salvo, mas uma dúvida persistia em sua mente. Ele não sabia até que ponto o mal que enfrentara fora realmente derrotado. A vitória havia sido significativa, mas a entidade estava longe de ser uma força, simples ou isolada. Havia muitos outros portais, muitos outros rituais espalhados pelo mundo, e ele, Salazar, sabia que a luta não acabaria ali. O mal não desapareceria tão facilmente. A guerra, embora vencida, não significava o fim do conflito. À medida que ele começava a caminhar em direção à saída da caverna, a escuridão ainda lhe envolvia como um manto opressor. Cada passo que ele dava parecia ecoar em sua alma, lembrando-lhe do que acabara de viver, das escolhas que teve que fazer e das marcas que carregaria para sempre. Ele olhou para os céus acima, onde as nuvens começavam a se afastar, deixando o brilho pálido da lua iluminar os campos ao longe. Era uma cena serena, mas havia uma inquietação em seu coração. Ele sabia que a tranquilidade que se aproximava era apenas momentânea. Ao chegar à entrada da caverna, Salazar parou por um instante. O vento frio acariciava seu rosto, como uma lembrança de tudo que ele deixara para trás. Pensou em sua jornada até ali, em todos os sacrifícios, nas vidas que se perderam pelo caminho e no peso do que ainda teria que fazer. Ele sabia que a luta contra as forças das trevas não tinha fim e que o que ele acabara de realizar não era uma conclusão, mas apenas um interlúdio. O verdadeiro teste viria a seguir, mas antes que pudesse dar o próximo passo, algo o fez parar. Uma sensação estranha começou a se espalhar por seu corpo, como se um calafrio percorresse sua espinha. Ele sentiu um ímpeto incontrolável de olhar para trás para o coração da caverna, onde o portal ainda permanecia fechado. O que ele viu, ou melhor, o que ele sentiu, foi o som de algo se movendo nas sombras. A princípio, Salazar pensou ser apenas uma ilusão provocada pelo cansaço, mas a sensação não passava. Ele se virou abruptamente, seus olhos ajustando-se à penumbra da caverna. No fundo do túnel, uma luz tênue piscava como se algo estivesse tentando emergir das profundezas. Não podia ser possível. O portal estava fechado, a entidade havia sido aprisionada. Era o que ele acreditava.
Mas a sensação persistia, e um medo instintivo começou a tomar conta de seu ser. Algo ainda estava vivo dentro da caverna, algo que ele não conseguia compreender. Sem hesitar, ele avançou, seus pés ecoando nas pedras do chão enquanto se dirigia para o ponto de luz. A cada passo, o ar ficava mais espesso, e a escuridão ao redor parecia se fechar, como se o próprio ambiente estivesse se tornando hostil, reagindo à sua presença. Salazar não sabia o que encontraria, mas algo em seu interior o impulsionava a continuar. Ao se aproximar, a luz revelou-se mais forte, mais intensa. A princípio parecia uma chama fraca, mas à medida que ele se aproximava mais, percebeu que não era uma chama comum. Era uma luz que pulsava, que vibrava com uma energia não natural. Era como se a própria essência do mal estivesse tentando escapar, buscando uma forma de se manifestar de novo. Ele parou diante da luz, o coração batendo forte em seu peito. Quando olhou mais de perto, o que viu fez sua alma gelar. No centro da luz, uma esfera de energia flutuava no ar, seu formato irregular e vibrante. Era como se o próprio espaço ao redor da esfera estivesse distorcido, curvando-se para dentro de si. Salazar percebeu, com uma sensação de terror crescente, que a entidade que ele havia aprisionado ainda estava viva dentro daquela esfera, armazenada como uma centelha de sua essência. Era como se a entidade tivesse sido dividida, seus fragmentos dispersos entre os mundos. O portal não havia sido completamente fechado, e ele, Salazar, agora estava diante de uma nova ameaça. A entidade não havia sido destruída, mas sim transformada. Seus restos estavam ali em uma forma puramente energética, prestes a se recompor, a retornar ao seu poder completo. Salazar sentiu o peso da verdade esmagá-lo. A batalha não acabara. Ela acabaria apenas quando essa força fosse extirpada do mundo para sempre. E isso exigiria algo mais do que o simples fechamento de portais ou rituais antigos. O que ele precisava fazer agora era impossível, algo além de sua capacidade, além de qualquer entendimento humano. Mas não havia mais escolhas. A esfera começou a pulsar com maior intensidade e as sombras ao seu redor começaram a se mover como serpentes, tentando alcançar a forma energética. Salazar sabia que ele estava em um jogo desesperado e que, sem uma solução, ele acabaria se tornando parte da energia que ele tentava derrotar. E foi nesse momento, quando ele estava prestes a sucumbir ao poder da entidade, que uma nova luz brilhou no horizonte, trazendo consigo uma solução que ele jamais imaginaria. Algo ou alguém estava vindo em seu auxílio. Ele não estava mais sozinho, mas a dúvida permanecia. Seria essa a última oportunidade para salvar o mundo ou o início de um novo ciclo de escuridão? O futuro era incerto, mas Salazar agora sabia. Ele teria que fazer sacrifícios maiores, superar limites ainda não conhecidos, e talvez finalmente entender o verdadeiro custo de sua jornada.